O que é o envelhecer para você? Será que você já se olhou no espelho e ficou assustado com o que viu? Como você olha para o seu envelhecimento? Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e hoje eu trago uma convidada muito especial, Andréia Adelina Santana. Uma amiga que Deus colocou na minha vida e que ao longo do tempo o nosso caminhar foi se cruzando e foi mostrando pra gente novas possibilidades. E com isso também veio o nosso envelhecimento. Olá, Andréia. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada por topar esse bate-papo. Obrigada pela oportunidade. É sempre uma alegria estar junto com você. E a intenção da gente conversar aqui é falar sobre esse tema que é tão difícil. Falar sobre o envelhecer. A mulher carrega um peso, né? Quando a gente pensa em envelhecer. Muito. E ainda mais no Brasil, na América Latina, a gente tem uma coisa da sensualidade que está muito envolvida com a postura da mulher, né? Sim. E aí o envelhecer parece ir de contraponto a tudo isso. Sim, com certeza. Hoje você tem que idade? Hoje eu estou com 51 anos. E como é que é se olhar no espelho? Olha, eu ainda vejo aquela menina de 12, 14 anos, né? E antes nós tínhamos aquela imagem da mulher de 50 anos, muito a velha, né? A idosa. Uma avó de 50 anos era muito idosa, né? Era uma vozinha. E hoje nós vemos os 50 anos, as mulheres na academia, as mulheres se cuidando, as mulheres se preocupando com as vitaminas, com o bem-estar, com o eu, né? Então hoje teve uma mudança, né? Muito drástica. E você acha que isso mudou um pouco por conta do tempo de trabalho? Porque assim, aos 50 anos a minha mãe já era aposentada. Sim. Hoje eu tô próximo de fazer 50 anos e não tenho nem perspectiva de me aposentar. Você acha que essa mudança veio junto? Essa percepção de vida, de lugar, veio junto? Eu acho assim, porque quando eu era pequena, a mãe que trabalhava fora era muito difícil, né? Era algo muito extraordinário. Ai, a minha mãe trabalha fora. Nossa, como, né? Porque as nossas mães, a minha ficava em casa. Então a gente não tinha essa coisa de ver a mulher no trabalho, a mulher trabalhando fora, não tendo tempo de cuidar dos filhos, os filhos muitas vezes com secretária do lar. Então hoje mudou esse conceito, hoje é muito normal, né, a mulher Sim. trabalhar fora, a mulher se cuidar, a mulher ter e conseguir dar conta. Sim. Né, e dar conta. E você tinha medo de envelhecer? Não. Não? Não, eu tinha as perspectivas de envelhecer, mas com maturidade, né? E nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de ser profissional, por ser mãe, por ser mulher, por ser filha, nunca. Então, eu consegui agregar tudo. Ser mãe, ser filha, ser esposa, ser profissional. E a pergunta agora, essa pergunta não estava combinada, hein? Vamos ver se ela assusta. Conta pra gente a idade dos seus filhos. Pois é, eu tenho uma que irá fazer 25 anos, eu tenho a Beatriz, né, 25, o Pedro irá fazer 22 e a Sofia irá fazer 20 anos. E como é que é? Você gosta de se olhar e falar assim, puxa, olha, porque hoje já são adultos, né? São. Hoje são pessoas que estão direcionadas na vida. São. Tem carreira, sendo formada. Sim. Você olha, e qual que é o seu sentir de mãe? Realizada, né? Eu trabalhei muito, a referência deles, de estar do lado, sempre foram os meus pais, porque eu não tinha como, né? Uhum. Eu acordava muito cedo, deixava eles com os meus pais e chegava muitas vezes muito tarde, né?
Trabalhava meio período, mas às vezes eu dobrava, às vezes eu dava uma aula, chegava meia-noite, então eu pulei algumas fases, mas sempre permitindo participar de tudo da vida deles, né? Então, hoje, como eu participei, fui aquela mãe presente, aquela mãe que curtia fazer as festas, os temas, passava uma noite trabalhando e a outra confeccionando as festas, né? Então, eu tô realizada, dever cumprido, né? E hoje eu cuido de mim. E não dá aquela saudade, aquela nostalgia? Ou você tem isso bem resolvido? Muito bem resolvido. Que bom. Porque eu consegui ser tudo, dar conta, e hoje, dever cumprido, e agora cuidando do meu satisfazer. Você entendeu, né? Eu vou pedir para ela falar de novo essa frase, para você entender o que eu falo sempre aqui com vocês. Eu sempre falo sobre a importância da sua autogestão, de você definir os seus caminhos, de você definir as suas escolhas, de você colocar prioridades na sua vida. Não é porque você é mãe, profissional, que tudo tem que vir antes de você. André, repete de novo essa frase para a gente deixar bem claro para o público. Que fase que você está hoje na sua vida como mulher? Hoje eu estou fazendo com que eu realize os meus sonhos. Então hoje você cuida do seu corpo? Cuido de mim, faço pilates, faço academia quando dá, suplemento com as vitaminas, tenho orientação, emagreci, tô fazendo ainda todo um acompanhamento e tô cuidando de realizar sonhos, de viajar, de planejar as viagens de um ano para o outro, não importando, porque é o aniversário do meu filho, todos os anos eu fiz esse aniversário. Agora, aos 51 anos, se cai a viagem no dia do aniversário de algum filho, eu mando parabéns, meu filho. Desejo toda a felicidade do mundo, mas a mamãe está viajando. Dá pra ser leve, né, com isso? Dá pra ser leve. Porque o dever foi cumprido, né? Eu sou mãe e eles são os filhos. Perfeito. E aí, respeita toda a hierarquia e está tudo bem. Isso é muito bom. Você tá entendendo o que eu falo? Quando eu digo que você precisa ser um pouquinho mais egoísta, de começar a colocar a sua prioridade mesmo. Talvez você tenha aquele sonho lá, guardadinho no cantinho da sua emoção, do seu coração, que talvez você não tenha tido oportunidade para colocar em prática. E agora que você já passou dos 45, já está na fase dos 50 a mais, você pode se dar essa oportunidade. Isto é questão de saúde, né? Isso é saúde física, e assim, são fases também, né? Sim. São fases que nós passamos. Passei a fase de ser mãe, de crianças pequenas que dão trabalho, noites em claro, médico, pediatra, escola, atividades na escola, e tudo isso, assim, tendo que trocar folga para poder participar da vida escolar do filho, isso tudo eu passei. E agora eu passo outra fase, saber como eles estão, ser a ponte o ponto de apoio deles. Perfeito. Estou aqui no que deve precisando, estou aqui. Mas eu também estou nas minhas atividades. Perfeito. E aí eu sigo isso. E aí a gente se depara com uma situação muito delicada, porque a gente tem 50 anos e nós estamos vendo os nossos pais envelhecerem. É o que eu estou passando. E aí, como que é olhar para o pai e para a mãe, que antes a gente tinha um olhar de vigor, de força, e agora já começa a mudar um pouquinho, né? Sim, como que você muda lida bastante. com isso? Também continuo sendo apoio, né? Eu sou apoio, médico, resolver questões médicas, medicamento, convênio, Andréia. Mas eu sou o apoio, não sou a entrega total. Então, ainda tem a individualidade, ainda tem a autossuficiência, né? Procuro orientar em tudo que eu aprendo, tudo que eu vivo, tudo que eu sou conhecedora do assunto. E propicio uma fisioterapia,
orientar a fazer um pilates também, né? Para ter um vigor e para ter uma mobilidade maior, né? Quanto mais tempo, melhor, né? E nós fazemos isso juntos, ainda conseguimos fazer juntos. Marcamos o café da tarde para tomarmos em família, com os netos, comigo, e a gente vive muito bem assim. Que bom, mas você não procura tomar a vida dele para você? Não posso. Não posso porque ainda ele é o meu pai, tem a minha mãe, tem o meu pai e eu ainda sou a filha. Então ele tem essa ainda autossuficiência de entender que ele ainda comanda a vida dele. Isso é muito bom. E eu só assessoro o que eu preciso, o que ele precisa, verificar alguma coisa, eu dou o apoio. Existe uma tendência no Brasil da gente reduzir o idoso, né? Sim. Existe uma tendência da gente, depois que o idoso faz 65 anos, a gente já começa a querer poupar o idoso. Então, não faz mais isso. Não faz mais tal coisa. Você vai cair. Você vai quebrar a perna. E isso eu acho que acaba criando um distanciamento da vida, da autonomia. Você concorda com isso? Concordo. Muitas vezes eu marco um almoço na minha casa. Pai, você tem que vir na minha casa. Tem que sair do ninho para poder, né, participar de um domingo. O aniversário. Olha, tem um aniversário, nós vamos festejar o aniversário. Você vem até a minha casa. Então, eu peço para alguém buscar, porque ele não dirige mais, ou pede um Uber e ele vem. Né? Porque ele precisa ainda manter essa autonomia. Precisa ter essa vida sociável ainda. Com algumas restrições, não é a mesma coisa, né? Mas ele ainda tem que manter essa autonomia. E é interessante, você falou a palavra ninho, e aí me fez lembrar duas questões. A questão da gente começar a sentir um ninho vazio, porque os nossos filhos já estão numa fase adulta, né? Então, esse é um sentir que a gente já teve. E é também um sentir de ninho diferente de pai e mãe, né? Sim, muito diferente. Porque se a gente não mantivê-los neste lugar de ordem, a nossa tendência é querer tratá-los como filhos. Isso não pode. Nós vemos muito isso no residencial, né? Os filhos tratando os pais como crianças. E não dá, né? Nós temos que manter ainda a hierarquia. Ele é meu pai, ela é a minha mãe e eu sou a filha. Então, quando você coloca esse limite, o idoso, ele não tem a infantilização, ele não tem a fase de achar que é uma criança e que ele vai ficar totalmente indefeso e não vai produzir mais nada, né? E as visitas se tornam muito ruins, porque você infantiliza o seu pai e você não dá autonomia alguma para ele. Então ele precisa ter autonomia, ele precisa saber que ele ainda é o pai e que ele tem ainda ordem e que ele tem que ser respeitado, né? Na sua atitude, no pensamento, falar mais alto. Opa, você tá falando mais alto comigo. Então ainda tem isso, tem que ter isso, né? E eu faço isso com os meus filhos, né? Mãe, mas você vai viajar de novo? Vou. Mas é o meu aniversário. Vou te mandar um parabéns, vou te publicar no Instagram. E tá tudo resolvido, tá tudo bem. Porque eu fiz da maternidade a minha morada. Abrir mão de muitas coisas. E hoje eu abro mão para minha felicidade. Então agora eu cuido de mim também. Tá vendo só? E às vezes você fica aí largado no sofá reclamando que ninguém te liga, que ninguém te procura, que a família já não é mais a mesma. Vitimizar não dá. Pois é, o quanto você que tá aí sentado ouvindo a gente, e se você ainda não curte, se inscreve, aproveita esse tempinho, se inscreve, curte, compartilha, manda no grupo da família, que tem um papo super legal hoje, que a gente vai falar sobre este lugar que a gente pode se colocar depois dos nossos 50 a mais. E aí, conta pra todo mundo assim,
aí é um papo delicado, né? Autoestima muda quando a gente faz 50? Pra mim, melhorou. Melhorou. Melhorou porque eu coloquei metas na vida. Coloquei propósitos na vida. Trabalhar Uhum. em prol da velhice, em prol da terceira idade, em prol do envelhecimento saudável e digno, Uhum. porque no residencial eu proponho ter dignidade, né, no ambiente, no lazer, na comida, em tudo. Então eu ponho dignidade. Isso o idoso tem que ter. Uhum. Porque na minha família a dignidade, o servir bem sempre foi uma meta, né? Sempre foi um propósito. Agora, em relação à vida, a gente tem que começar a pensar pontos positivos, o que vai me fazer bem. Uhum. E o que vai me fazer bem hoje é programar viagens. Então, eu pus na minha meta, coloquei na minha meta, conhecer lugares. Então, mais ou menos em outubro, eu já começo a pesquisar e já fazer o meu trajeto do ano seguinte. E a cada 2 meses eu tô indo viajar. Que ótimo. Foi uma maneira que você encontrou de se reconectar. Reconectar, deixar mais leve, saber não vitimizar, porque a gente começa, quando os filhos começam a sair de casa, hoje eu estou com um só em casa, né? Você começa a vitimizar. E aí eu dei um clique e falei, não vou vitimizar. Então hoje o Pedro chega, boa noite, foi tudo bem o dia, ótimo, vamos comer juntos, vamos, mas assim, não tem cobrança alguma. Que bom. Por que você não está em casa? Você não vai ficar em casa? Não tem cobrança. Isso é muito bom porque fica saudável, né? A relação fica saudável. Fica, porque não tem como a gente ficar vitimizando lugar de mãe que não há necessidade. Porque eu sempre fui a mãe, né? Presente e onipotente. Então, assim, hoje eu não preciso cobrar nada. Que bom. Eu vivo a maternidade como tem que ser vivida, sem cobranças. Perfeito. Agora, a sexualidade muda? A gente fica mais segura quando a gente fica depois dos 50, assim? A gente tem uma visão da gente diferente? Fica, né? Fica mais leve? Fica mais leve. Fica mais leve. Não tem muita questão de... não tem os filhos para ficar, porque assim, quando são pequenos, você não tem tempo, né? Sim. Eu já tive época de pôr o relógio para despertar às 4 da manhã, para dar tempo, né? De fazer alguma coisa uma vez no mês. Então, hoje, não tem isso. Isso é bom, né? Então, é leve. Então, a gente não tem mais aquela obrigatoriedade, aquela coisa de marcar, porque se não marcar aquele dia, Sim. fica uma coisa muito mecânica. Sim. Porque senão não dá tempo. Hoje, não. E é uma coisa que a gente precisa falar, né? Sim. Você tem 27 anos de casada. Eu também faço 27 anos de casada esse ano. E a gente precisa falar sobre isso, porque as mulheres que a gente conhece, que envelheceram, não tinha espaço para sexualidade na vida delas. Não tinha. E isso tem um fator emocional importante, porque aí é o que eu vejo, né? Quando a gente consegue manter uma vida ativa, de intimidade, a gente também consegue melhorar a nossa autoimagem, a nossa autoestima. Sim, né? Às vezes tem que ter também a parceria, né? Sim. A gente passa pelo momento da menopausa, a gente passa pelo momento de transição, é uma fase muito de mudanças do corpo, dores que você nunca imaginou ter. Você deve estar lembrando, já tá se identificando, né? Então assim, dores, lugares nervos que você nunca, músculos que você nunca imaginou que teriam e tem. Outro dia mesmo, hoje, dor no couro cabeludo, que faz parte da menopausa, dores na pele, então assim, tem que ter um pouco de troca, jogo de cintura, né? estratégia, exatamente. Né? Conversa, isso tudo melhora. Com certeza. Mas a gente precisa disso também, né? Não dá pra gente negar isso como Com as mulheres certeza. negavam um tempo atrás, né? Sim.
A gente também percebe que as roupas das mulheres também mudaram aos 50 anos, né? Com certeza. Então hoje a gente tem uma vastidão de oportunidades de construir melhor a nossa autoimagem. Com certeza. De se ver melhor no espelho. Isso contribui muito para a nossa saúde mental, né? Eu sempre gostei de me arrumar, né? Até mesmo para trabalhar. Eu acho que o trabalho, você tem que mostrar uma imagem bonita, né? Independente se você tá fora do peso, se você não tá, um cabelo arrumado. Eu trabalhei 23 anos dentro de uma instituição hospitalar e eu todos os dias lavava o cabelo e secava o cabelo. Eu me maquiava. Quando eu tava amamentando, antes de ir pro plantão, eu me maquiava pegando o plantão, passava uma base, passava um delineador. Então, assim, eu sempre gostei da imagem positiva, porque nós não podemos passar uma imagem de que acabou de acordar e vai trabalhar. Isso eu não admito. Nunca passei por isso, porque mesmo pós-maternidade, voltava com aquele cansaço, porque você volta de 4 meses de maternidade cansada. Esgotada. Né? Esgotada. E aí você tem outros filhos pequenos, então assim... mas eu sempre prezei pela imagem positiva, porque o meu cliente, ele precisa ver em mim que eu estou bem, para passar uma segurança para ele. Então isso eu passo para os meus colaboradores hoje, que a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bonita, a gente tá para nós, porque o dia flui, as coisas fluem e tudo flui na vida, quando você se arruma, quando você tem uma autoimagem. E cada vez mais eu tô procurando isso, melhorar a imagem. Anotou? Então anota, compartilha, comenta nesse vídeo para que a gente possa contribuir também com alguma questão que você esteja vivenciando aí. Você tá vendo a Andréia falar sobre trabalho, sobre residencial? Agora eu vou perguntar um pouquinho para ela desse desafio, que também foi muito próximo de uma fase de transição da vida dela, né? A Andréia hoje tem um residencial de idosos, o residencial sênior, Sabedoria e Vida. Conta um pouquinho, como foi? Você estava aí numa fase de pré-menopausa, quando tudo começou a acontecer, né? Sim. Como que foi se tornar uma empreendedora, uma empresária? Um desafio. No Brasil, hein? Muito um desafio, porque eu ainda era seletista, né? Sim. Então eu era seletista, eu trabalhava plantão noturno no hospital e veio o desafio do residencial, de sair da casa onde construímos para nossa família, né? Desocupar a casa que foi idealizada por mim. Briguei com a arquiteta, né? Porque ela queria um projeto e eu falava, não, o projeto é esse, porque eu quero uma casa para idosos, eu quero para envelhecer nessa casa. Então era uma casa muito térrea, uma casa muito voltada para não ter problemas de locomoção. E parece que eu eu coloquei ali uma imagem do residencial, né? E depois de 12 anos, se tornou um residencial para idosos, né? Então hoje eu vejo muito desafio ainda, porém foi uma virada de chave muito grande, porque ser empreendedora, mulher, ter filhos, sair do seu ninho de conforto para ir para uma casa que não é sua, aí você tem o desafio de tudo que você planejou na vida, daquele ideal vai ser transformado, porque mudou tudo. E bonito dos meus filhos foi, né, quando eu perguntei para eles, nós vamos sair da nossa casa, tudo bem? Para a gente construir um sonho, idealizar uma casa de repouso. Os 3 foram unânimes, o sonho é seu, mãe, não é nosso, então vai em frente. Olha só que bonito. Então, nós saímos, né, cada um tinha seu quarto, seu banheiro, uma casa muito grande, muito ampla, eles recebiam muitos amigos lá, né, e de repente nós alugamos uma casa muito pequena para poder dar margem para o sonho ser realizado. Então foi muito desafiador, mas gratificante também. Mais uma vez meus filhos provaram que acho que foram bem criados, né? Em algum momento você imaginava ser empreendedora na vida? Nunca. Nunca? Nunca. Eu imaginei me aposentar
continuar trabalhando ou dando aula, como eu sempre fiz. Alguns freelances eu sempre dei aula, mas eu nunca imaginei ser empreendedora. Que interessante isso, Nunca. Né? Olha só, às vezes, e eu falo muito sempre isso com o público que acompanha a gente, às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de abandonar, porque a gente pode pensar que é abandonar, né? Então você saiu de uma casa muito grande, que tinha lá uma visão das crianças crescerem, Sim, de levarem uma história, amigos, né? tinha uma história que você tinha criado na sua cabeça. Sim. Né? Daí você abre mão disso e vai para um lugar menor, mas para realizar um novo sonho. E um sonho que você não tinha desde criança. Não. Então, em momento algum da sua vida... O meu sonho era, olha só, era se formar e trabalhar na região da Paulista. Olha só. Alguns hospitais na época, logo que eu me formei na faculdade, me chamavam, mas era na Zona Sul, na Zona Norte, eu não ia nem fazer prova. Foi. Porque eu descia na Paraíso e só parava de entregar currículo na Consolação. Porque era este ambiente que eu queria para minha vida. Era o ambiente da Avenida Paulista. E você realizou esse sonho muito nova. Por 23 anos, aos 21 anos. E aí as pessoas, às vezes, chegam aos 50 anos com uma possibilidade de viver coisas novas e tem resistência. Muita. E não dá para ter essa resistência. Não. Porque a vida pode começar de novo. Exatamente. Como começou a sua. Exatamente. Quer dizer, você foi construir um sonho que você nunca nem tinha imaginado. É porque eu fui criada naquele modelo seletista, né? Você trabalha, você é CLT, você vai ter a sua aposentadoria, você faz o seu imposto de renda todos os anos, dentro daquela forma... Daquela perspectiva. O ideal para um brasileiro. Sim. Então eu fui criada nesse modelo. Uma casa, tem uma casa, família. Um carro, uma família, e está muito bem. Porque é esse o modelo que eu fui criada, né? Que foi mostrado para mim. E de repente, depois do sonho, depois das visões, depois de um estímulo de um sobrinho meu, que é jovem e é um empreendedor, ele, tia, precisa tirar isso da cabeça. Deixar de ser seletista e vai empreender. Você não tem que ter medo, você tem que ter boa vontade e trabalho. Aí eu falei, não, boa vontade eu tenho, trabalho eu tenho, sou honesta, então vamos empreender. Então ele falou, tira esse medo, não tem bicho de 7 cabeças. É isso, né? Você tem pontos positivos a mais do que qualquer outro empreendedor hoje teria. Primeiro que tinha a casa própria, não ia pagar aluguel, né? Então eu já tinha um imóvel que eu já não ia ter custo, isso, né? No Brasil... No Brasil já é 50% positivo para o seu negócio. Então eu fui desmistificando a forma, não que seletista não seja ideal, é bom também. Muito bom. Maravilhoso, né? Eu sou seletista há muitos anos, mas a questão de empreender foi desafiador, porém eu já tinha alguns pontos positivos por ter sido seletista, né? Por ter comprado o meu imóvel, por termos construído o nosso imóvel do jeito que queríamos. Adiantou muito, né? 50% adiantou. Sim, então vale a pena abrir mão de algumas coisas. Muito, vale a pena. Mesmo com um pouquinho de medo. Muito medo, com crianças pequenas, ainda desafiador, porque você não é conhecedora do negócio, mas com muita fé eu consegui. E eu acho que eu já consegui, né? 7 anos. Muito. 7 anos. Tá vendo como é possível? Você precisa só se colocar em primeiro lugar. E para isso você vai precisar dizer não, alguns nãos. E quando você começar a dizer alguns nãos, talvez você perca pessoas, perca lugares. Sim. Eu sempre falo isso. Muito. Mas você precisa escolher se você vai olhar para o seu futuro ou se você vai ficar preso no seu passado. E aí a Andréia traz uma frase importante, que precisa de muita fé. A fé também muda depois dos 50?
Muda. 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 A fé antes dos 50, você coloca no colo de Deus e tenta tirar a todo momento. Após os 50, você deixa no colo de Deus. E aí deixa ele agir. Então, você fica madura na fé. E a fé, você move montanhas, né? E hoje eu posso dizer que eu sou uma menina, uma mulher abençoada, e que tudo que eu peço, eu sou concedida. Pode ter certeza. Porque a gente deixa no colo de Deus e ele age. E é uma bênção. Muito. É uma bênção poder viver com essa tranquilidade. Muito, muito. Hoje eu posso dizer que eu sou madura. Que bom. Você já sabe que tem o curso para você fazer lá no Hotmart, eu vou deixar o link aqui na descrição. E tudo que a gente está conversando aqui, esse curso vai despertar em você. Tudo que a Andréia está trazendo para a gente aqui, nesse dia de bate-papo, nessa forma de repensar a vida, fala sobre a possibilidade do teu autoconhecimento. E para você fazer isso, não tem jeito. Você precisa pegar papel, caneta, arregaçar as mangas e definir de uma vez por todas que você vai se colocar no centro da sua vida. Bom, o papo tá muito bom, mas a gente vai precisar encerrar. Eu vou pedir para que você olhe para a câmera, deixa lá uma mensagem final para os nossos espectadores. Viva intensamente, viva, tenha propósitos, tenha fé e tenha muito discernimento. Um beijo. Muito obrigada, fica comigo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem o meu conteúdo não são inscritos. Quando você se inscreve no canal, você diz para o YouTube que ele pode distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Fica comigo até o próximo conteúdo e espero o seu comentário.